Olá, boa noite. Vamos falar hoje sobre quais são as ações para a concretização do mercado comum no Mercosul. Acho importante, antes de mais nada, contextualizar sobre a realidade de cada país do Mercosul. Lembrando que os países integrantes são o Brasil, a Argentina, o Uruguai, o Paraguai e a Venezuela. Lembrando que a Venezuela também está suspensa há algum tempo. Mas falando desses países, temos que lembrar que todos eles são democracias imaturas no sentido de tempo. Faz pouco tempo que esses países são países democráticos e países estabelecidos, né? Então, tendo isso em mente, eu vejo que é muito importante que haja um consenso quando queremos pensar em grupo ou em bloco, seja na nossa vida pessoal, seja na empresa. Quando queremos fazer algo em grupo, é importante que tenhamos o olhar para a mesma direção, o mesmo pensamento. E eu vejo que isso é muito difícil no Mercosul, porque cada país tem suas divergências internas. Vejamos o Brasil. O Brasil não consegue nem unificar os impostos dentro do país. Temos impostos diferentes de um estado para o outro. Imagina unificarmos os impostos ou taxas de um bloco, né? Então, antes de mais nada, eu acho que seria muito importante que os países, primeiramente, resolvessem suas questões internas para depois sim pensar em bloco. Eu acho importante o bloco econômico, eu acho que seria muito importante para a América Latina que o mercado comum realmente funcionasse, mas eu vejo isso muito distante. Elenco aqui alguns dados importantes, por exemplo, o alinhamento de interesses, né? Não há hoje um alinhamento de interesses entre os países. Nota-se o Brasil e o Uruguai com um tipo de pensamento e a Argentina com outro tipo de pensamento referente ao mercado comum. Outro ponto importante a ser citado é a instabilidade política interna de cada país, né? E essa instabilidade interna faz com que, às vezes, os países foquem a resolver os seus problemas e esqueçam de pensar em bloco, pensar em grupo. Outro fato que eu acho importante para darmos um passo seria elaborar metas menores que pudessem ser atingidas num menor espaço de tempo. Também criar uma zona de livre circulação de mercadorias, que eu vejo que estamos longe de chegarmos nesse ponto. E por fim, eu acho que a constante interação entre os membros deveria acontecer mês a mês, ano a ano, para que se chegasse com uma posição sólida como bloco, para assim esse bloco se apresentar ao mundo como uma unidade de pensamento, uma unidade de metas, para assim poder chegar frente à Europa, frente a outros blocos econômicos e dizer, olha, nós somos assim, essa é a nossa proposta. Mas eu vejo isso muito distante, porque cada país, no fim, quer ter a sua proposta, a sua forma de pensar. E eu acho que, enquanto que não resolvermos questões internas de cada país, vai ser muito difícil entrarmos num consenso para que daí sim possamos trabalhar em equipe pensando na nossa região, que é a América Latina.